E aí, galera, vamos para mais uma aula de física. Hoje a gente vai tratar sobre ótica, mais especificamente lentes esféricas. E antes de começar o vídeo, já queria pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a engajar o vídeo e o canal e fazer com que o YouTube recomende para cada vez mais pessoas. Mas vamos começar a aula então. Primeiramente, o que é uma lente, né? A lente ela é um dispositivo óptico capaz de fazer com que a luz refrate. E o que isso significa? Refração indica que a luz mudou a sua velocidade. A refração pode vir ou não acompanhada de desvio na direção da luz, mas isso não é uma regra. O que acontece sempre é a mudança da velocidade. Para mudar a direção também, isso vai depender de como a luz está incidindo nesse material refrator, nessa lente. Então, nem sempre a luz vai desviar o raio que está incidindo sobre ela, mas isso vai acontecer na maioria das vezes. E a gente vai ver no decorrer da aula que dependendo da direção em que eu incidi a luz na lente, esse raio pode desviar ou não a sua direção. Só queria deixar claro aqui que a gente vai ter duas aulas sobre lentes. Essa aqui vai ser a introdução, em que eu vou falar sobre qual é a definição de lentes, a nomenclatura e alguns raios notáveis, comportamento de raios específicos ao passar por lentes, pelas lentes que a gente vai estudar. Em seguida, a gente vai ver uma aula sobre formação de imagens nas lentes e depois eu vou passar alguns exercícios, vou resolver alguns exercícios aqui com vocês, certinho? Então vamos partir para a aula. Então vamos ver como que uma lente ela é formada. A lente é formada quando eu tenho a intersecção de duas circunferências. Como assim, né? Ó, vamos supor que eu tenho uma circunferência aqui de raio que eu vou chamar raio 1, vou chamar aqui de R1, certo? Deixa eu fazer pro outro lado aqui, que aqui vai atrapalhar o que eu quero fazer depois. Então, esse raio tá aqui, ó, raio dessa circunferência, raio 1, e eu vou ter uma outra circunferência que vai ter um raio que eu vou chamar de raio 2. Raio 2. E olha, essa intersecção aqui, dessas duas circunferências, é o que vai formar a nossa lente. Então imagine que eu tenho duas esferas de vidro, por exemplo, que se intersectam. A intersecção dessas duas esferas vai formar a nossa lente. Espera aí que eu vou trocar essa caneta. E nas lentes existe uma nomenclatura. Para cada tipo de lente a gente vai ter um nome. Essa lente aqui, no caso, ela é chamada de biconvexa. Por quê? Porque ela tem as suas duas faces para fora. Por outro lado, se eu tiver, por exemplo, imagine que aqui é a minha esfera de vidro e ao invés de intersectar essa minha esfera de vidro com uma outra esfera, eu vou intersectar aqui um plano. Tenho esse plano, beleza? Eu vou formar uma outra lente aqui, ó. Eu tô basicamente cortando a esfera, né? Então, eu vou formar aqui. Tá vendo que eu tenho uma face reta e uma outra face curva para fora. Então, eu vou chamar essa lente aqui de plano convexa. Plano convexa. Essa aqui, ela é biconvexa, ela tem as suas duas faces, biconvexa. Ela tem as suas duas faces para fora. E se a gente tiver... Isso aqui é nada mais do que nomenclatura só, tá? Mas é legal entender aqui nesse início. Se eu tiver... Ó, imagine que eu tenho uma esfera grandona aqui, que tem um raio R1, show? E eu vou ter uma outra, agora eu vou ter uma esfera menorzinha, ó. Tem essa esferinha aqui, que vai ter um raio R2. Beleza? Cadê aqui a nossa lente formada? Tá aqui, ó. A lente formada está aqui. Essa aqui é a nossa lente. Tá vendo que ela tem uma face côncava para fora e uma face, aliás, uma face convexa, né, para fora e uma face côncava, que ela tá voltada para dentro. Nesse caso, como que a gente define o nome da lente? Tá vendo que R1 é maior do que R2? E R1 é o raio da parte côncava. R2 é o raio aqui da parte convexa. Então, para definir o nome dessa lente, a gente vai começar com
a esfera que tem raio maior. Tá vendo que a esfera que tem raio maior é R1, né? E ela é côncava. Então o nome da lente vai ser côncava, convexa. Porque côncava é o que tem o maior raio, a parte côncava. E a convexa é que tem o menor raio. Beleza? Só questão de nomenclatura. As três lentes que a gente viu, biconvexa, plano, convexa e bicôncava, aliás, côncavo-convexa, que é essa última aqui, são todas lentes denominadas de bordas finas. Isso porque, como o próprio nome sugere, significa que as suas bordas são mais finas do que a parte central da lente. Só que existe um outro tipo de lente que é chamado, isso aqui então é bordas finas. Existe um outro tipo de lente, que a gente chama de lentes de bordas grossas, que possuem um comportamento aqui, uma configuração diferente das lentes de bordas finas, ou seja, as suas extremidades são mais grossas do que a parte central da lente. E como que a gente forma essas lentes? Ó, essa primeira lente aqui, eu posso ter essa esfera e essa outra esfera aqui, e eu posso formar uma lente. A tinta da caneta não desceu ainda, vou fazer de preto mesmo. Ó, eu posso formar uma lente dessa forma aqui. Tá vendo? Então essa parte interna é a lente de borda grossa, e como ela tem as suas duas faces curvadas para dentro, as suas duas faces são côncavas. Então a gente chama de lente de borda grossa bicôncava. Bicôncava. Se eu tiver, ó, imagine que eu tenho aqui a esfera, uma outra esfera e um plano passando aqui. Eu posso formar uma lente, também de bordas grossas, porque suas bordas são mais grossas do que a parte central. E nesse caso eu tenho o plano e a parte côncava. Então, essa lente aqui é chamada de plano côncava. E assim sucessivamente, né, gente? É só a gente analisar aí a configuração de como a lente se apresenta espacialmente. Isso aqui é só a parte de nomenclatura. A gente aplica aquela mesma regrinha de verificar qual raio o raio de qual esfera é maior para definir qual nome vem primeiro, né? Se é côncavo, se é convexo. E uma coisa importante a se considerar aqui, gente, é que a gente vai considerar lentes imersas no ar. O que significa? Eu vou ter aqui, então, a lente, que vai ter um índice de refração, eu vou chamar de N lente. Pode ser o vidro, por exemplo, então vai ser o índice de refração do vidro, e aqui ela vai estar imersa no ar. Portanto, aqui eu vou ter o índice de refração do ar, que é aproximadamente 1, e do vidro é 1,5, tá? Isso aqui é o índice de refração. Lembrando que é índice de refração, né? É igual a velocidade da luz no meio sobre a velocidade da luz no vácuo. Então aqui a velocidade, por exemplo, velocidade da luz no vidro, no meio que eu estou estudando, e a velocidade da luz no vácuo, que é sempre igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Só para relembrar o que é índice de refração. E qual que é o comportamento óptico da luz que atravessa uma lente de bordas finas, essa biconvexa aqui, por exemplo? O comportamento, gente, vai ser convergente. Então todo raio de luz que atravessar essa lente vai convergir, tá? Tem um raio que passa aqui, vai convergir. Convergir significa ir para o mesmo ponto, né? Então, se eu tiver uma lente de borda fina, minha caneta não funciona de jeito nenhum. Ó. Se eu tiver lentes de bordas finas, o comportamento dos raios que atravessam a lente vai ser sempre convergente. Vamos entender por quê? Porque todo raio que atravessar aqui a lente vai convergir. Vamos entender isso direitinho, então. Ó, vou desenhar a minha lente bem grandona aqui, para ficar mais fácil a visualização. Tenho a minha lente de borda fina, biconvexa. Ó, seria mais fácil agora se eu tivesse uma caneta vermelha funcionando, mas vamos lá. Imagine que eu tenho um raio aqui, ó, que está incidindo na lente. Primeiro,
Vamos lembrar a lei de Snell. O que é a lei de Snell? Ela diz o seguinte, ó. Eu vou ter um meio de separação, vamos supor que aqui seja o ar, aqui seja a água. O ar tem um índice de refração que eu vou chamar de N-ar. A água tem um índice de refração que eu vou chamar de N-água, que é 1,33. 1,33. E o índice de refração do ar é aproximadamente igual a 1. A gente aproxima para o índice de refração do vácuo. Beleza? Então, ó, a lei de Snell nos diz o seguinte: se eu tiver um raio que incide do ar para a água, ele vai incidir aqui com relação à minha reta normal, com o ângulo θ1, e vai refratar aqui com o ângulo θ2. Tá vendo que eu já desenhei o raio se aproximando da normal? Isso por quê? A lei de Snell nos diz que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. É essa igualdade aí. A gente viu aqui, N1 é o da água, tá? Índice de refração 1 é o índice de refração da água, índice de refração 2 é o índice de... Aliás, índice de refração 1 é o índice de refração do ar e o 2 é o índice de refração da água. Temos que o índice de refração da água, ele é menor do que o índice de refração do ar, correto? Correto. Então, para que essa igualdade ela seja verdadeira, é necessário, então, se eu diminuo esse, eu preciso aumentar esse termo aqui, o seno de θ1, e eu preciso diminuir o seno de θ2, porque senão essa igualdade aqui ela não vai valer. Se eu diminuo um termo de um lado da igualdade e aumento o termo aqui do outro lado da igualdade, se esse seno de θ1 diminuísse também, e o seno de θ2 aqui aumentasse igual ao comportamento de N2, a gente não manteria essa igualdade, tá? Se seno de θ1 é maior do que seno de θ2, significa que θ1 é maior do que θ2. E o que isso indica aqui na situação da vida real? Significa que esse ângulo, ele é maior, θ1 é maior do que θ2. E para que isso aconteça, é necessário que o raio refratado se aproxime da reta normal. E a gente vai ter esse comportamento toda vez que a luz passa de um meio com índice de refração menor para um índice de refração maior. Então, toda vez que a luz ela passa de um meio com índice de refração menor para um índice de refração maior, o raio refratado vai se aproximar da normal. Por que isso é importante, né? Aproximar da normal. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu quero entender qual que é o comportamento do raio ao passar do índice de refração aqui menor para o índice de refração maior, considerando que a lente seja feita de vidro. Para isso, a gente vai ter que lembrar disso aqui que eu falei da lei de Snell. Então, ó, vamos traçar a normal aqui na lente? Para traçar a normal, eu vou traçar primeiro a reta tangente, essa reta tangente aqui. E a reta normal vai estar normal, né, a 90 graus dessa reta tangente, vou chamar de T. Ou a reta normal, ela vai estar aqui assim, ó. Beleza? Tá vendo? Que aqui a minha normal tá assim, né, ó. Então eu tenho a reta normal e eu tenho a minha superfície de separação. Beleza? Nesse caso, ó, normal, superfície de separação. A normal tá aqui, tá? Essa aqui é a minha reta normal. E o ângulo que a gente analisa é sempre o ângulo com relação à reta normal. Então o ângulo vai ser esse aqui, ó, θ1. Como eu tenho a luz saindo de um meio com índice de refração menor para um índice de refração maior, é exatamente o que acontece aqui nesse caso. Então o raio vai se aproximar da normal. Então a normal é essa reta aqui, o raio vai se aproximar da normal. Aqui eu tenho θ2, sendo que θ2 é menor do que θ1, porque o raio está se aproximando da normal. Beleza, então o raio está aqui, ó. Já vi o que aconteceu ao sair do ar para o vidro, né? A gente viu o que aconteceu com o raio de luz.
Deixa eu só apagar aqui. Agora vamos ver o que vai acontecer então com o raio que vai sair do vidro para a água. Então o índice de refração está diminuindo. Ele está saindo de um meio com índice de refração igual a 1,55 aproximadamente, para um meio com índice de refração 1, que é o ar. O que vai acontecer? Vai acontecer o oposto. Então, se eu inverter aqui a situação, ó, se eu tiver, vamos supor que aqui seja o vidro e aqui seja o ar. Ao invés de se aproximar do normal, o raio vai se afastar da normal. Então, nesse caso, θ2 vai ser maior do que θ1. É só a gente fazer o mesmo raciocínio utilizando essa expressão. θ2 vai ser maior do que θ1. Então, ó, novamente, cadê a nossa normal aqui? Primeiro eu traço a reta tangente e agora a normal, ela é 90 graus com relação a essa tangente, que é a minha tangente e que é a normal. Ficou uma bagunça o desenho, mas acho que dá para entender, né? Espero. Então, ó, o ângulo de incidência é esse aqui que eu vou chamar de θ3. Nesse caso, o raio ele vai se afastar da normal. Então, ó, o raio vai se afastar da normal. Eu vou ter aqui um θ, que eu vou chamar de 4, θ4. E θ4, ele é maior do que θ3. Tá vendo? Ó? Então, por que eu tô falando isso, né? Analisando aqui, de acordo com a lei de Snell, o que acontece com o raio de luz ao passar pela lente, a gente viu que, ó, lembrando aqui, ó, o raio incidente está incidindo assim, ó, paralelo. Ele incide paralelo e ele entra aqui, ele converge, beleza? Aqui eu repeti para um raio só, mas se a gente fizer isso para todos os raios, a gente vai fazer toda essa análise aqui, vai dar um trabalhão, né? A gente vai ver que todo raio que entra em uma lente de bordas finas, em que o índice de refração no qual a lente está imersa é menor do que o índice de refração da própria lente, e a lente é de bordas finas, né? Vai ter esse comportamento convergente, beleza? Resumindo, é isso. Aqui eu expliquei por que o comportamento do raio de luz ao passar por uma lente de borda fina é convergente. E a gente pode usar o mesmo raciocínio para entender o que acontece com o raio ao passar por uma lente de bordas grossas. Mas não vou fazer tudo aqui de novo, senão vocês vão me abandonar aqui no vídeo. Resumindo, se eu tiver uma lente de bordas finas, todo raio que entrar nessa lente, ele vai convergir, tá? Vai convergir. Todo raio que entra na lente vai convergir. Em contrapartida, se eu tiver uma lente de bordas grossas, uma lente nesse formato, por exemplo, aqui é um comportamento, né, convergente. E aqui vai ser um comportamento oposto, divergente. Novamente, para entender por que o comportamento de uma lente de bordas grossas é divergente, é só fazer aquela análise utilizando a lei de Snell. Agora vamos ver como que a gente representa aí na prática, nos vestibulares, como que a gente representa as lentes. A gente não representa dessa forma aqui, desenhando a lente bonitinha com as suas faces convexas ou côncavas. O que a gente representa, a forma que a gente representa é da seguinte maneira aqui, ó, bordas finas. Como que a gente representa uma lente de bordas finas? Uma linha com flechinhas para fora. Para vocês lembrarem, é só vocês verem que a borda da flecha tá ficando mais fina, né? Então, por isso que a gente representa dessa forma. E lentes de bordas grossas vai ser similar, vou ter uma linha aqui. E as flechinhas vão estar no sentido oposto. Tá vendo que a borda grossa tá mais para fora? É assim que a gente representa as lentes. E tem um elemento que eu esqueci de destacar, é esse aqui, a gente chama de eixo principal. EP é o eixo principal. É o eixo de simetria aqui do sistema, certo? E aqui é o centro óptico. O é o centro óptico. Essa parte tem muitas nomenclaturas, né? Mas é importante entender cada uma delas.
para não se perder aí quando estiver estudando, fazendo exercício. Novamente, eixo principal e centro óptico. Agora eu vou apresentar uma definição aqui para vocês. Definição não, um conceito, que é o de raios notáveis. O que são esses raios notáveis? São raios que a gente sabe o comportamento independente da lente. Lembra lá dos ângulos notáveis da matemática, que é o 30, 45 e 90? A gente sabe o seno, o cosseno e a tangente de todos esses ângulos, independente do triângulo, né, que a gente estiver analisando. É um conceito similar, acontece aqui na ótica, que a gente chama de raios notáveis. Então, independentemente da lente que eu estiver utilizando, sempre que esses raios notáveis incidirem na lente, a gente vai saber exatamente qual que vai ser o seu comportamento. Como assim? Vamos entender. Ó, vamos ver o primeiro raio notável que passa pelo centro óptico, que é aquele pontinho lá que passa pela lente, intersecção da lente com o eixo de simetria, né, com o eixo principal. O centro óptico é um lugar da lente em que todo raio que incidir sobre ele não sofre desvio. Lembra lá do começo da aula que eu falei, dependendo de qual posição eu incido o raio de luz, pode ser que esse raio sofra desvio ou não. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha uma lente de bordas finas, tenho o centro óptico aqui. Ó, se eu incidir um raio de luz no centro óptico, ele não sofre desvio, beleza? Lembra lá da lei de Snell que eu tinha um raio que incidia aqui na superfície de separação e o raio desviava por conta dessa mudança de índice de refração? Então, nesse caso aqui, ó, se eu incidir o raio diretamente no centro óptico, não vai ter desvio. Então, esse ângulo aqui, ó, θ, vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, θ. E isso acontece também para lente de bordas grossas. Todo raio que passar pelo... Tá meio fora aqui, mas aqui é o centro óptico. Que passar pelo centro óptico vai ser refratado sem sofrer nenhum desvio. Existe agora aqui um outro comportamento, que é os raios que passam paralelos, né? Então, eu vou ter os focos principais, os focos da lente, que eu vou chamar de foco objeto e foco imagem. Foco objeto e foco imagem. Vamos supor uma lente de bordas finas. Aqui é o eixo principal. Vamos supor uma luz que incide, um raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Então, ó, independentemente da lente, a gente sabe que se o raio de luz incidir exatamente paralelo ao eixo principal, esse raio ele vai passar por um ponto específico que a gente vai chamar de foco. Então, esse é o foco da lente. Todo raio que incide paralelo, ele emerge num ponto específico. Qualquer raio, vocês podem traçar qualquer raio aqui paralelo, ele vai emergir nesse ponto específico que a gente chama de foco. Aí, para ser um pouquinho mais chata, a gente chama de foco imagem. Eu vou ter o foco imagem e no outro lado, exatamente simétrico, se aqui for uma distância F, essa distância aqui também vai ser F, tá? Distância focal, inclusive. A gente chama de distância focal, essa distância aqui. E aqui vai ser o foco objeto. Qual que é a diferença entre eles, né? O foco objeto nada mais é do que a distância, se a gente estiver considerando de onde a luz está partindo. Tá vendo que a luz parte daqui e a luz ela refrata para esse lado direito. Então, como a luz está saindo daqui, a gente chama de objeto. Como a luz está sendo refratada para esse outro lado, a gente chama de imagem. Isso vai ser importante quando a gente estiver tratando sobre formação de imagens na próxima aula. A gente já viu dois comportamentos. O raio que passa exatamente no centro óptico, a gente sabe que ele não sofre desvio. Agora, ó, o raio que incide paralelo, ele sofre desvio e ele vai convergir exatamente para esse pontinho que a gente chama de foco. E aqui a gente vai falar que o foco, ele é real.
Por que real, né? Na ótica a gente fala que algo é real se ele for formado, tá vendo que esse ponto aqui, ele é formado pela intersecção dos raios, de fato. Os raios de fato estão se formando ali. Mas se eu tiver uma lente de bordas grossas, a gente vai ter uma diferença aqui. Imagine que a gente tem raios aqui incidindo paralelamente. O que vai acontecer quando esse raio passar por essa lente divergente, né? A gente já viu que se trata de uma lente divergente, porque é lente de bordas grossas. Então, ó, esse raio ele vai divergir. Qualquer raio que passar paralelo aqui na lente vai divergir. Aí você me pergunta, ué, professora, nesse caso aqui os raios estão convergindo em um ponto, e nesse caso aqui não vão se convergir em nenhum ponto? Na verdade, o que vai convergir é o prolongamento desses raios, ó. Eu posso prolongar aqui todo raio que incide paralelo, que ele vai convergir, mas o seu prolongamento vai convergir para um ponto, que é o que a gente chama de foco. Aqui também, aqui é o nosso foco imagem. Então, na verdade, a nomenclatura de ser imagem ou objeto não é exatamente, não é sempre, né, com relação a de onde a luz ela está partindo. Tá vendo que aqui a luz ela parte da esquerda, mas eu tô falando que o foco imagem também está do lado esquerdo. Na verdade, a gente vai usar foco objeto ou foco imagem dependendo da posição de onde esses raios vão se encontrar, ou seu prolongamento. Como os raios estão se encontrando aqui do lado esquerdo, a gente chama de foco imagem desse lado. E aqui seria o foco objeto. Mas também apenas nomenclaturas. O último ponto é o que a gente chama de ponto antiprincipal. Antiprincipal objeto, que seria o A0, e imagem, que eu vou chamar de AI. Então, vamos imaginar que eu tenho a lente de bordas finas convergente, que tem um comportamento convergente. E eu vou ter aqui o foco objeto, vou ter o foco imagem, e tem um ponto que a gente chama de ponto antiprincipal, que ele está a uma distância 2F. Se aqui for F, ele está a uma distância 2F. Ele está aqui. Esse é o ponto antiprincipal objeto, e aqui é o ponto antiprincipal imagem. E qual que é o comportamento interessante do raio que vai passar por esse ponto antiprincipal objeto? Se eu tiver um raio que ele incide, ele passa pelo ponto antiprincipal objeto, tá vendo? Imagina que eu tenho um laser aqui, né, por exemplo, e eu estou incidindo o laser, ele passa exatamente pelo ponto antiprincipal da lente. Como ele é um raio notável, eu vou saber exatamente qual que vai ser o comportamento dele ao passar pela lente. Então a gente sabe que todo raio que passa pelo ponto antiprincipal, ele vai emergir no outro ponto principal. Certo? Então, se eu tiver um raio laser que passa aqui, por exemplo, ele passa pelo ponto antiprincipal objeto, a gente sabe que, independente da lente, ele vai emergir no outro ponto antiprincipal da lente, que está do outro lado. Esse aqui é o comportamento para lente convergente. Vocês estão vendo, ó, que os raios de fato estão se cruzando aqui, de fato estão se cruzando, não seu prolongamento. Então a gente diz que esse ponto aqui é um ponto real. Agora, como é que é o comportamento para uma lente divergente? A gente viu que o foco imagem, ele vai estar no lado esquerdo aqui da lente. Lembra lá? Porque, né, todo raio que incide paralelo, ele vai divergir e a gente vai formar o seu prolongamento aqui. Esse prolongamento vai passar pelo foco, que a gente vai chamar de foco imagem, nesse caso. Então, ó, no caso de uma lente divergente, o foco imagem ele vai estar
do lado esquerdo, diferente aqui da lente convergente. Então, como que a gente faz com que o raio, ele passe, o raio partindo aqui do lado esquerdo, né? Ele passe ou ele aponte para o ponto anti-principal objeto. Nesse caso, tá vendo que o raio, ele tá passando de fato pelo ponto anti-principal objeto, mas como a luz, ela tá partindo aqui da esquerda, não tem como ela passar pelo ponto anti-principal objeto, ela vai apontar para esse ponto. Então, o raio que eu tô considerando é esse aqui. Eu tô passando um raio apontando para o ponto anti-principal objeto, certo? E eu faço o seu prolongamento aqui. O seu prolongamento, de fato, passa por esse ponto, mas o raio não. E como a gente viu, todo raio que incide em uma lente divergente vai divergir, né? Aqui eu vou ter o raio. Então, o raio que incide dessa forma, ele vai emergir do outro lado da lente dessa forma. E o seu prolongamento sim vai passar pelo ponto anti-principal. Nesse caso, o próprio raio que sai de A0 passa pelo ponto anti-principal. E nesse caso aqui, o raio que aponta na direção de A0, que o seu prolongamento vai passar pelo ponto anti-principal imagem. Tá? É meio confuso, tá? Eu sei, mas o comportamento é esse daí. Se eu tiver agora, ó, vou imaginar esse outro raio aqui, ó. Eu tenho um raio que está incidindo na direção de A0. E como é uma lente divergente, o raio vai divergir e o seu prolongamento vai passar pelo ponto anti-principal imagem. Beleza? Esse aqui é o nosso último raio notável. Esse vai ser o comportamento de todo raio que passar efetivamente pelo ponto anti-principal ou que apontar na direção do ponto anti-principal. Então é isso. Nessa aula eu só quis dar uma introdução sobre o que é a lente, como que ela é formada, a nomenclatura e o comportamento dos raios notáveis, que são esses três que eu apresentei. Na próxima aula a gente vai ver como que se dá a formação das imagens em lentes esféricas. Espero que você tenha entendido a aula. Esse final aqui ele é meio confuso, mas espero que vocês tenham entendido o meu argumento. E todo o restante da aula, né? Se você não entendeu, coloca aí nos comentários que eu vou dar o meu máximo para responder a sua dúvida, a sua questão. E a gente vai seguir então com essa aula de formação de imagem em lentes esféricas. Depois eu vou passar alguns exercícios, vou resolver alguns exercícios sobre o assunto, beleza? Então nessa playlist vai ter isso. 2 aulas e exercícios.